Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, pega aí. Êxodo 2. Versículo 1, que diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pondo nela quem? O menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam junto da margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abriu-a, e viu ao menino. E abrindo-a, viu ao menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Senhor Deus, fala conosco nessa noite. O nosso coração se enche de expectativa quando abrimos o livro sagrado. Quando a gente abre, Senhor, as escrituras sagradas, nós temos a certeza de que o Senhor decidiu falar algo ao nosso coração, e é isso que nós queremos. Muito mais do que querer, Senhor, na verdade é isso que nós precisamos, necessitamos da palavra que cura, que liberta, que renova, que restaura, que vivifica, santifica, fortalece, que transforma, que nos levanta hoje, através da tua santa palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Conhecendo toda a história de Moisés, a gente corre o risco de passar direto em textos como esse, que contam o começo dele, e não perceber as riquezas contidas aqui, porque a gente já começa já pensando em toda a trajetória, porque hoje, repito, a gente conhece toda a história de Moisés, não é? A gente sabe o que Deus fez com ele e através dele. A gente sabe as fases da vida de Moisés, 3 fases de 40 anos, 40 anos dentro do Egito, 40 anos na região de Midian, 40 anos depois caminhando pelo deserto com aquele povo, tirando o povo do Egito e seguindo em frente. Foram 3 fases da vida dele bem distintas, bem diferentes uma da outra. E você percebe que foram fases progressivas. Primeiro Moisés passa 40 anos pensando que é um egípcio, depois ele passa 40 anos descobrindo que ele não era um egípcio, depois ele vai viver 40 anos descobrindo quem Deus de verdade o chamou para ser. É na terceira fase da vida de Moisés que Moisés vai ter a certeza daquilo que a gente também tem certeza em uma fase mais avançada da vida. O que? O nosso propósito. Existem muitas pessoas que, por não saber qual é o propósito de Deus para a vida delas, acabam entrando em coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que é propósito de Deus.
São tentativas frustradas de se encaixar em alguma coisa e nesse encaixe em alguma coisa tentar trazer para dentro do coração uma tal de coisa chamada felicidade, mas ninguém será feliz vivendo longe do propósito para qual Deus o criou. É interessante que você só consegue ter êxito na sua vida vivendo dentro do propósito para o qual Deus o criou. Se eu perguntar para vocês aqui, por exemplo, o que é mais poderoso, um machado ou uma marreta, alguém vai me dizer um machado, outros vão me dizer uma marreta. Quando a gente pensa na marreta, a gente pensa numa força para derrubar alguma coisa, e isso é verdade, não é? Uma marreta é algo muito forte, nos remete essa imagem de algo forte, de algo poderoso, mas afinal de contas, o que é mais importante, ou o que é mais eficaz? Um machado ou uma marreta? Bom, depende do propósito para qual for usado. Se for para cortar uma árvore, o machado é mais importante do que a marreta. Se for para derrubar uma parede, a marreta tem mais importância do que o machado. Perceba que as duas coisas são muito importantes, mas elas só serão eficazes se estiverem dentro do propósito para o qual elas foram criadas. Você pode até tentar derrubar uma parede com um machado, mas você vai forçar mais, vai demorar mais, vai se machucar, não vai dar muito certo. Você pode até tentar derrubar uma árvore com uma marreta, mas você vai se esforçar muito, vai dar um trabalho doido, e é bem provável que você não consiga. Por quê? Porque apesar de ser poderoso, não é aquele o propósito de criação da marreta. Então você nunca terá êxito, nunca será um vencedor, longe daquilo que é o propósito original, daquele que te criou para a sua vida. E quem te criou não foi o teu pai e tua mãe. Quem te criou não foi o homem que você a vida inteira chamou de pai, a mulher que você chamou de mãe, daquele útero do qual você saiu. Não, ali foi instrumento de Deus para trazer você, um projeto de Deus a essa vida. E você não veio para ocupar um espaço vazio, você já nasceu com um propósito. Lembra de Deus falando para Jeremias? Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te dei as nações por profeta. Ô Jeremias, antes de você nascer, seu propósito já existia. Você acha que foi diferente com você? Você acha que foi diferente comigo? Olha Davi, o que vai dizer quando compõe um Salmo 139: antes que eu saísse do ventre da minha mãe, os meus ossos não foram encobertos ao Senhor. O Senhor me viu quando lá no ventre eu estava sendo formado, e quando eu ainda estava lá, todas estas coisas, ou seja, a minha vida, estavam escritas pelo Senhor no meu livro. O Senhor já havia escrito uma história para mim, antes mesmo do meu nascimento. Apóstolo, então isso joga por terra a ideia de livre-arbítrio? Então nós nascemos programados para viver aquilo que Deus falou, e Deus vai nos obrigar a viver aquilo? É claro que não. Se Deus obrigasse alguém a viver alguma coisa, não teria ninguém agora com um cigarro na mão, não teria ninguém agora dentro de uma boca de fumo. Deus respeita sim o livre-arbítrio. Só que dizer para você que Deus respeita o livre-arbítrio não tira também a verdade de que Deus tem um propósito para a tua vida. Você vive ele se você quiser. Mas eu quero viver, qual é o propósito? Longe de Deus você não vai descobrir. A gente só descobre qual é o propósito quando começa a caminhar bem juntinho de Deus. É por isso que Moisés só vai descobrir o propósito de Deus para a vida dele quando já tinha 80 anos de idade. Por quê? Porque foi quando Moisés começou a caminhar com o Senhor. Quando ele começa a caminhar com o Senhor, fica claro para ele qual era o propósito de Deus para a vida dele. Frequentar o culto não vai garantir que você entenda qual é o propósito. Agora, andar com intimidade com Deus, Deus vai clarear a tua mente, o teu coração, e você vai descobrir para que ele te fez nascer. Bom, o povo, você sabe que estava no cativeiro do Egito. E vamos ser sinceros, para aquele povo entrar no Egito não foi difícil não. Por quê? Porque Deus mandou alguém de frente. E quem Deus mandou de frente também descobriu o propósito da vida dele. E ele mesmo vai dizer para os irmãos, quando os irmãos chegam: olha, fiquem tranquilos, porque para a preservação da vossa vida é que Deus me enviou de frente para cá. Eu estou falando de quem? De José. José sabia que Deus fez com que ele chegasse à cadeira de governador do Egito com um propósito. José não senta na cadeira e diz: consegui, venci, não. José senta na cadeira e ali o que está acontecendo é o início do propósito.
Sentar na cadeira, ou seja, aquela grande vitória, chegar a ser governador do Egito não foi o final de alguma coisa. Chegar a ser governador do Egito foi o começo de uma virada na vida de José. O começo do cumprimento de um chamado, de um propósito. Aí quando os irmãos deles vêm, ele diz: fiquem tranquilos, não vou mandar matar vocês não, como vocês quiseram me matar, para a preservação da vossa vida, que Deus me enviou para cá de frente. Eu sei porque Deus me colocou aqui. Eu sei porque Deus me levantou. Eu sei porque Deus preparou essa cadeira. Eu sei para que eu fui chamado. José entendeu. E esse povo agora, que são os irmãos de José, a família de José, vão entrar no Egito pela porta da frente e com honra, porque José estava sendo honrado lá dentro. Entrar no Egito foi fácil, sair que é difícil. Como assim? Porque depois lá dentro esse povo ficou escravizado. Tem jovens aqui? Tem jovens aqui? Entrar na droga é fácil, difícil é sair. Entrar na prostituição é fácil, difícil é sair. Entrar no vício da pornografia é fácil, difícil é sair. Entrar para o crime é fácil, difícil é sair. Entrar para uma vida errada é fácil, difícil é sair. Entrar para o Egito foi fácil, difícil foi sair. Mas a boa notícia é: Deus tira. Deus tira. Deus tira do vício, Deus tira da prostituição, Deus tira da vida torta, Deus tira do fundo do poço, Deus tira de dentro do Egito. Entrar é fácil, sair é difícil, mas Deus desce e diz: eu tiro. Porque Deus desceu e disse: eu tiro o meu povo do Egito. Eu vou tirar o meu povo do Egito. Ei, irmão, deixa eu falar para você. Deus hoje está gritando para algumas pessoas aqui no ouvido delas: eu tiro você da depressão, eu tiro você da síndrome do pânico. Eu sei que você entrou aí e nem sabe como, porque foi fácil entrar, mas hoje eu tiro você daí. Chegou a hora de Deus tirar o povo do Egito. Precisava de alguém para ele usar. Aí a Bíblia aparece diante de nós, trazendo a história de um homem chamado Anrão, que se casa com uma mulher chamada Joquebede, e eles vão engravidar. Ela fica grávida. E nesse período a coisa estava complicada. Você sabia qual era a ordem de Faraó da época, né? A ordem de Faraó é: se nascer menino, mata; se nascer menina, preserve. Preserve as meninas, matem os meninos. Nasceu menino, mata. A ordem dele foi para as parteiras. Só que as parteiras, quando iam até o lugar, a Bíblia diz que elas, temendo a Deus, não matavam os meninos. Faraó percebeu que não tinha menino nenhum morrendo, cobrou das parteiras e elas disseram: é que as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias, elas são fortes. Quando a gente chega lá para ajudá-las a dar à luz, elas já pariram, então não tem como a gente fazer nada. Faraó fica furioso e a ordem de Faraó é o seguinte agora: pega os meninos e joga os meninos nas águas do Nilo. Joga os meninos dentro do rio. Então qual é a ordem de Faraó? A ordem de Faraó não era atravessar uma espada nas crianças, nos meninos. Faraó, ele estabelece uma sentença de morte para os meninos do povo hebreu. E a sentença de morte é: mata afogado, joga dentro do rio. É o que ele queria fazer. Então, quando Moisés nasce, de acordo com o texto, a mãe olha para ele e vê que ele é formoso. O menino nasce, ela olha para o menino é bonito. Ela diz: não vou entregar para a morte não. E de acordo com o texto, ela decide esconder. O menino nasceu. E esse menino nasceu debaixo de uma ordem. E a ordem no Egito era: mata ele afogado. Faraó queria que esse menino também morresse afogado, porque a ordem era: todos os meninos sejam jogados no rio. Nasce o menino, tem uma ordem já contra a vida dele, antes mesmo dele sair do ventre da mãe. Faraó já quer que ele morra afogado. Perceba, antes dele sair do ventre da mãe, Faraó já quer que ele morra afogado.
A ordem é quando nascer, mata. Só que antes também que ele saísse do ventre da mãe, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Joquebede não sabia qual sexo tinha essa criança, não tinha ultrassom ali. Ela só vai saber que é um menino quando o menino nasce. Então, quando o menino nasce, a ordem de Faraó é: mata nas águas no Nilo, mata afogado. Só que antes do menino nascer, Deus já tinha propósito para a vida dele. Então deixa eu te dizer uma coisa: todo plano que Satanás tem contra você chegou atrasado, porque o plano de Deus já existia antes. Mata o menino, joga na água, ela esconde. E qual o nome do menino? Não tem. Interessante isso, que é a única criança que vai nascer na Bíblia que os pais não vão dar o nome. Quando nasce Isaac, o nome é Isaac. Quando nasce Ismael, o nome é Ismael. Todos os meninos que nascem, todas as crianças que nascem, assim que nasce, se dá um nome. Lembra dos filhos de Isaac? Assim que nasceu, esse aqui é Esaú, porque é peludo. O outro é Jacó, que nasceu agarrado no calcanhar. Assim que nasce, se dá um nome. Lembra de Jabez, a mãe que sente dor para o parto, aí na hora da dor, a criança nasce, ela diz: Jabez é o seu nome, ou que seja, aquele que causa dor. Assim que nascia, se dava um nome. Moisés nasce e ninguém dá nome. Ele tem um pai, mas o pai não chega e diz assim: se chamará fulano. Não. A mãe acabou de parir, mas ela não diz o nome dele, não diz. Aí eu frisei essa questão de menino, para a gente entender como ele era tratado até então. Ele nasce e não é chamado por um nome. Aí o texto vai dizer que Joquebede viu que o menino era formoso e decidiu esconder o menino. Ela esconde o menino por 3 meses. Interessante. Essa mãe que esconde um menino por 3 meses, depois, de acordo com o texto, vendo que não dava mais para escondê-lo, pega um cesto, betuma, põe o menino dentro do cesto e vai lá no rio e coloca. Coloca o menino no cesto, não tem nome. Coloca o cesto com um menino dentro, não tem nome, dentro do rio. A irmã do menino, não tem nome. A irmã do menino fica olhando de longe para saber o que vai acontecer. A filha de Faraó sai do palácio, desce para passear nas margens do rio, junto de suas serviçais. Ela ouve o menino, vê o cesto e chama uma empregada e diz: tira dali para mim. O texto vai dizer que pegam o menino, não tem nome, e mostram a filha de Faraó. A filha de Faraó olha e diz assim: certamente este menino é dos hebreus. Não tem nome. A vida dele, a história está passando e ele não tem nome. Aqui já são 3 meses. Aí a irmã do menino se aproxima da princesa e diz: a senhorita quer que eu chame uma mãe das hebreias para amamentar este menino? Aí a filha de Faraó diz: chame uma mãe hebreia para alimentar para mim esse menino. Não tem nome. Lá vem Joquebede, quem? A mãe do menino. Vem a mãe do menino até a princesa, a filha de Faraó, e a filha de Faraó entrega o menino nos braços dela e diz: amamenta esse menino para mim e eu te pagarei o teu salário. Rapaz, eu fico imaginando a inveja das outras na direção de Joquebede. Por quê? Porque Joquebede é a única no meio dos hebreus que pode ter um menino nos braços e ainda ganha um salário para cuidar do próprio filho. Olha só como é que Deus faz. Quando Deus tem propósito, o impossível se torna possível. Que tem um menino no braço dela e ainda ganha um salário para amamentar um menino que é filho dela, que deveria ser entregue para a morte, não foi preservado. Mas até aqui é menino. Aí, de acordo com o texto, o menino cresceu. Aí quando o menino cresceu, a mãe do menino pega o menino e vai entregar a filha de Faraó. E a filha de Faraó, de acordo com o texto, adotou o menino.
E quando esse menino já cresceu, já está grande, e que a filha de Faraó adota o menino, aí sim, ela olha para o menino e diz: Moisés será o seu nome, porque das águas foi tirado. O que tem a ver com a outra? Porque até hoje, quem sabe você pensou que o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Mas Moisés, que vem do hebraico Moshe, não é tirado das águas, é filho. Que isso? Moisés quer dizer criança ou filho. E só aqui é que Moisés vai ganhar um nome. Então vamos lá. Até aqui não tinha nome. Eu vou repetir, ó. Pega a visão. Se você não entender essa, eu vou para casa rolando. Agora eu moro longe. Até aqui, esse menino não tinha um nome. Mas há quanto tempo eu estou pregando, falando sobre a história dele? Como assim? Não tinha nome, mas já tinha uma história. Eu vou repetir, porque tem gente que está lá atrás que não entendeu ainda. Não tinha nome, mas tinha uma história. Eu vou falar mais uma vez para dar oportunidade a quem estava cochilando pegar. Ainda não tinha nome, mas já tinha uma história. Tem gente que não sabe o teu nome, mas Deus já sabe que você tem história. Tem gente que não sabe quem é você, mas eu posso imaginar que para você chegar até aqui, você tem uma baita de uma história. Apóstolo, qual o nome daquele coxo que entrou pelo telhado lá em Cafarnaum? Não sei o nome dele, mas a gente sabe a história dele. Qual o nome da mulher do fluxo de sangue? Eu sei lá, rapaz, a Bíblia não diz o nome dela, mas a gente sabe qual é a história dela. Sabe ou não sabe? Qual é o nome daquele coxo na beira do tanque de Betesda? Eu não sei, a Bíblia não diz o nome dele, mas a gente conhece a história dele. Qual é o nome daquele coxo de lá de Atos 3, na escadaria do templo? Já tinha 40 anos. Qual o nome dele? Não sei qual era o nome dele, mas todo mundo aqui conhece a história dele. Deixa eu te dizer, meu irmão, você está preocupado demais com o teu nome. Não se preocupa com o teu nome não, porque Deus tem para você uma história. Vão ter que respeitar a tua história. Pode até não saber teu nome, mas vamos entender que você tem uma história. E agora olha que coisa linda, ó. Ainda não tinha nome, mas estava guardado. Ainda não tinha nome, mas foi preservado. Ainda não tinha nome, mas estava crescendo. O que é isso? Eu prefiro não ter nome e crescer do que ter nome e definhar. Você está entendendo ou não? Não tem nome, mas está crescendo. Não tem nome, mas está guardado. Não tem nome, mas está preservado. Ninguém conhece porque Deus está escondendo. Quando Deus esconde, ninguém encontra. Quando Deus apresenta, ninguém abafa. Deixa Deus no controle. Olha para o teu irmão e diga para ele: você tem história, hein? E tem gente aqui que tem mesmo, irmão. Tem gente aqui que às vezes eu olho assim, eu nem lembro direito do nome da pessoa, mas da história eu lembro, que me contou no gabinete. Você está entendendo ou não? Eu sei que tem história. Tem gente que para estar no culto terça da unção, nessa data de hoje, eita, que baita de história que você tem. Tem história de tentativa do diabo de acabar com você, de destruir você. Como assim? O menino está dentro do ventre e antes de nascer já tem uma sentença de morte. Vai morrer afogado. Vai morrer o quê? Vai morrer o quê, irmão? Mas quem falou isso foi Faraó. Quem falou que ia morrer afogado era Faraó. E tem uma coisa que Faraó não conhecia. Pergunta o quê? A história dos hebreus. Porque Faraó pensar que vai matar Moisés afogado, ele não conhece a história dos hebreus. Ele nunca ouviu falar de um moço chamado Noé. Como assim? Que Deus mandou dilúvio na terra, mas olhou para Noé e disse assim, ó: vou preservar você e vou preservar a tua casa. Faz a arca.
arca. Noé fez a arca. Deus preservou Noé, a família de Noé, depois de 1 ano dentro da arca. De acordo com o texto, as águas baixaram na terra e a terra apareceu. Deus abriu a porta da arca e mandou Noé sair. E quando Noé olhou para o céu, tinha um negócio lá que nunca foi o arco de íris. É a gente que quer falar rápido e chama de arco-íris, mas aquilo lá nunca foi o arco do pseudo-deus, da pseudo-deusa chamada íris. Sempre foi o arco celeste. Aquilo lá não é símbolo de um movimento, aquilo ali é símbolo de uma aliança. E aquele símbolo da aliança, Deus olhou, apontou, mandou Noé olhar e disse assim: nunca mais eu farei isso que você viu aqui, nunca mais eu vou destruir a terra com água. Ou seja, Deus estava fazendo uma aliança com Noé, uma aliança com... E quem tem aliança com Deus, a notícia era a seguinte: não morre afogado. Eu vou dizer de novo, eu estou estabelecendo uma aliança com você, e eu estou te dizendo: afogado você não morre, afogado a tua descendência não morre, não morre mais afogado. Esse arco celeste é um sinal que eu te dou. Que sinal? Quem tem aliança comigo não vai morrer desse jeito. Ai, Faraó não conhecia isso não. Aí o que Faraó quer? Quer matar Moisés afogado. Só que o que ele não sabe é que tem aliança com Deus. Os irmãos de José não sabiam. O que tentaram fazer com José? Matar José afogado. Pegaram José, jogaram dentro de um poço, só que o poço não tinha água. Que negócio é esse? Se poço não tem água, está aberto por quê? Irmão, aquele poço tinha água, até alguém ter a brilhante ideia de tentar matar quem tem aliança com Deus dentro dele. Quando disseram, vão matar dentro desse poço, Deus tirou a água do poço e ainda deixou a lama para amortecer a queda. Porque eu sirvo a um Deus de aliança, eu sirvo a um Deus de profeta, eu sirvo a um Deus de promessa. Lembra de Jonas? Dentro do navio, a tempestade se levantando. Aí Jonas disse assim: só tem um jeito dessa tempestade parar, me joguem no mar. Quando Jonas diz me joguem no mar, Jonas está pensando o seguinte: vou morrer afogado. Só que quando Jonas cai no mar, vem o peixe grande e engole Jonas. Por quê? Porque é profeta que tem aliança, e quem tem aliança não vai morrer afogado. Lembra dos discípulos dentro do barquinho, atravessando o lago? Se levanta a tempestade, a água está entrando no barco. Os discípulos apavorados vão até Jesus e dizem assim: nós vamos morrer. Como? Só se for de infarto, porque afogado não pode. Por quê? Porque tem aliança. Jesus levanta, repreende o vento, acalma o mar. Por quê? Porque não vai naufragar. Lembra de Pedro? Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro está andando em cima da água, de repente percebe o vento, começa a afundar. Só que Pedro tem aliança, e quem tem aliança não vai morrer afogado. Aí Pedro falou: Senhor, salva-me. Jesus veio, segurou Pedro pela mão, levantou, pegou no colo e entrou com ele no barco. Porque Faraó está pensando que vai te matar. O que Faraó não sabia é que você tem aliança, sua casa tem aliança. Aleluia. Deixa eu ver quem tem aliança com Deus aqui. É para quem tem aliança com Deus. Não vai morrer afogado. A ordem é jogar o menino no rio para morrer afogado. Não, Moisés não vai morrer afogado. Deixa eu te dizer uma coisa, trazendo para a tua vida, usando uma linguagem figurativa: essas águas não vão te afogar. O que é isso? Essas ondas não vão te afogar. Esse mar revolto não vai afundar teu casamento. Esse mar revolto não vai afundar a tua vida financeira. Essa depressão não vai fazer você naufragar. Essa síndrome do pânico não vai fazer você naufragar. Esse medo não vai fazer você naufragar. Essas águas turbulentas que você está enfrentando, esse mar agitado associado a um vento forte, isso não vai fazer você afundar, porque você tem aliança.
Nem nome tinha, mas já tinha aliança. E agora ele cresce dentro do palácio. Agora estão chamando ele de Moisés. Aí um dia ele sai e vê um soldado egípcio maltratando um hebreu. Aí ele se coloca no meio, mata o soldado egípcio para proteger o hebreu. Para livrar o hebreu, ele mata o soldado egípcio e enterra na areia. Que isso? Ele nasceu com um propósito: libertar o povo hebreu da mão dos egípcios. Só que naquele momento ele não está entendendo que o propósito que Deus tem para ele é muito maior. Ele mata um egípcio para salvar um hebreu. Só que o que Deus tem para ele é aniquilar o Egito para libertar uma nação. Olha aqui para mim, o propósito de Deus para a tua vida é maior do que isso que você está vivendo. É bem maior do que aquilo que você já está vivendo. Deus tem coisa grande para a tua vida e para a tua casa. Quem está entendendo? Cuidado para não ficar preso a coisa pequena achando que é propósito. Porque o propósito de Deus é muito maior do que você pode imaginar. Ele mata o egípcio, enterra na areia. No outro dia ele sai de novo e tem dois hebreus brigando. Ele vai e se coloca como juiz dos dois. Aí um nervoso fala assim: vai fazer comigo a mesma coisa que fez com o soldado ontem? Aí o texto vai dizer que Moisés, tendo medo de Faraó descobrir, decidiu fugir. Aí o que acontece? Faraó descobriu que quando ele teve medo, ele atraiu aquilo que ele vibrou com medo. O mal que eu temia, este me sobreveio. Lembra de Jó? Como ele teve medo de Faraó descobrir, o que aconteceu? Faraó descobriu. Ele atraiu. Agora ele tem que fugir do Egito, porque Faraó quer matar ele. Ele foge do Egito. Ele foge do Egito. Antes dele nascer, já havia um decreto: mata no Nilo, nas águas. E como que era a pena de morte dentro do Egito? Matava e jogava no rio. Então agora, mais uma vez, Faraó está dizendo que vai pegar Moisés e vai matar e jogar nas águas do rio. Moisés sai. Moisés foge dali por conta da fúria de Faraó. Moisés agora vai ficar 40 anos longe do Egito. Se casa, tem um sogro chamado Jetro. Jetro tem umas ovelhas e Moisés está cuidando das ovelhas de Jetro. 40 anos se passaram. Ele está cuidando das ovelhas de Jetro. Ele vai por detrás do deserto ao monte de Deus, o Horebe. Que quem tem um propósito de Deus sempre será atraído por Deus. Olha para onde que ele foi: para o monte Horebe, chamado monte de Deus. Quem tem um propósito de Deus sempre será atraído por esse Deus. Você está entendendo por que você está aqui dentro hoje? Você que disse que nunca entraria dentro de uma igreja evangélica, olha você no culto, ouvindo a palavra e dizendo: isso aí foi para mim. O que é isso? É porque você tem propósito e o Deus da casa te atraiu. Ele vai apacentar as ovelhas e de repente tem a tal visão. Que visão? Uma sarça, um arbusto seco de deserto que está pegando fogo. Normal. Aquilo ali, ele era acostumado a ver, porque ele passava em lugares de deserto. Ver uma sarça queimando é natural. Ver um arbusto seco pegando fogo é natural. Só não é natural o que está acontecendo. Porque o fogo não apaga e o arbusto não é destruído pelo fogo. Você percebe que nem o arbusto é destruído pelo fogo e nesse fogo apaga? O fogo não apaga, mas não destrói o arbusto. Porque para não destruir o arbusto, alguém teria que apagar o fogo. Só que o fogo não apaga, e além desse fogo não apagar, tem um arbusto aceso. Ainda não destrói aquela árvore. Aí Moisés fica, no mínimo, curioso. E ele para ver o que é que está acontecendo. E quando ele para, o anjo do Senhor, o Senhor, fala com ele do meio da chama. Dá para entender por que a sarça não está sendo destruída? Porque quando Deus está no meio, o fogo não consome.
Quando Deus está no meio, o fogo não destrói. Como assim? Se passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Se passar pelas águas, elas não te submergirão. Deus está no meio da chama, é por isso que essa chama não consome essa sarça. Se Deus está no meio, o fogo não destrói. Eu vou repetir, você pega para a tua vida, leva para a tua casa. Se Deus está no meio, a chama não destrói. Se Deus está no meio, o que era para destruir, não destrói. Se Deus está no meio, o que era para destruir, além de não destruir, ainda faz com que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Além de não destruir, ainda chama a atenção. Seu casamento não vai acabar e ainda vai chamar a atenção de muita gente. Você não será destruído e o teu chamado ainda vai chamar a atenção de muita gente. Por quê? Porque Deus está no meio. Ele vira e Deus vai dizer para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E agora? E agora que Deus vai falar para ele por que está ali. Tenho visto a aflição do meu povo e ouvi o seu gemido por causa daqueles que se levantam contra eles. Por isso decidi descer para livrá-los. Eu fico imaginando Moisés pensando assim: tá, e aí? E aí que você vai ao Egito e diga para Faraó, para libertar o meu povo. Quem é Faraó? Faraó é aquele que pensava que estava no controle. Vou repetir. Faraó é aquele que pensava que estava no controle, mas quem estava no controle de tudo desde o começo era Deus. Deus estava no controle de tudo. Moisés só está ali porque Deus estava no controle de tudo. Moisés só vai poder voltar ao Egito porque Deus estava no controle de tudo. A vida de Moisés só vai ser transformada agora, nesse momento, porque Deus estava no controle de tudo. Moisés agora vai começar a viver o propósito de Deus para a vida dele, porque Deus estava no controle de tudo. Você não morreu na boca porque Deus estava no controle de tudo. Aquele câncer não te matou porque Deus estava no controle de tudo. Você está na casa dele porque Ele estava no controle de tudo. O diabo pensou que estava no controle quando prendeu você nas drogas, mas Deus estava no controle de tudo. Quando tentaram matar você, pensaram que tinham controle sobre a sua vida ou sobre a sua morte, mas Deus estava no controle de tudo. Quem manda é Deus. Quem manda na tua vida é Deus. Quem manda na tua casa é Deus. Quem manda na tua família é Deus. Você vai lá, Senhor, faz direito, se é para o Senhor, faz esse negócio. Senhor, quem sou eu para que Faraó me ouça? Quem sou eu? Eu sou pesado em língua, eu sou gago. Eu sou gago. Aí Deus vai dizer para ele: quem fez a boca do homem? E foi o Senhor. Eu que fiz a sua boca, e sou eu que vou usar ela para falar. Mas quando me perguntar então, Senhor, quem me enviou, o que é que eu digo? Eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. Deus está se apresentando agora para Moisés. Deus vai dizer para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o que sou. Só que antes de Deus dizer para Moisés quem ele, Deus é, Deus já chegou chamando Moisés. Moisés, Moisés. Que é isso? E lembra que o nome de Moisés quer dizer? Filho. Imagina Deus indo até ele dizendo: filho, filho. Quem?
Um Moisés que saiu fugido do Egito? Quem? Um Moisés que tem crise de identidade, que não sabe direito de onde ele é, para quem ele é, de onde ele veio, para que ele existe. Um Moisés cheio de crise de identidade, que passou 40 anos morando no palácio do Egito como se fosse um egípcio. E agora? E agora está morando na região de Midian como se fosse alguém dali, mas também não era. Para esse Moisés que tem 80 anos, mas está com crise de identidade, Deus chega e diz: filho, não importa quem você é para os outros, não importa o que pensam de você, para mim, Moisés, você é filho. Olha para o teu irmão e diga para ele: você é filho de Deus. Não importa o que disseram, não importa o que pensaram, não importa se estão pensando que você morreu, que o povo do Egito está pensando que Moisés morreu, mas Moisés é filho. Volta lá. Mas Senhor, eu vou mandar Arão, seu irmão. Aí Arão fala. Aí você me mostra na Bíblia quando foi que Arão falou. Que Arão nunca falou sempre, quem falou foi Moisés. Por quê? Porque se Deus falou que você pode, então você pode. Você está entendendo ou não? Para de duvidar de Deus. Se Deus falou que você pode, então você pode. Porque quando você está duvidando de você, você está duvidando indiretamente do Deus que disse que você pode. Bata no peito e diga: se Deus falou que eu posso, então eu posso. Você pode o que? Eu não sei qual é o teu sonho, mas você pode viver esse sonho. Você pode dar certo na vida. Você pode ter uma família abençoada. Você pode. Moisés entra no Egito, estou caminhando para terminar. Que quando Moisés entra no Egito, ele vai falar com o Faraó, e Faraó, o coração está duro. Mas quem pensava que tinha um controle? Faraó pensava que tinha o controle. Você lembra que queria matar os meninos? Vamos lá, queria matar Moisés afogado nas águas do Nilo. Olha a primeira praga onde Deus mandou. A primeira praga que Deus mandou foi exatamente nas águas do Nilo. Você está entendendo ou não? A primeira praga vem exatamente onde Faraó pensava que quem mandava era ele. Quem manda não é aquela pessoa que se levanta contra você. Quem manda não é aquele fofoqueiro que põe teu nome nos grupos de WhatsApp. Quem manda não é aquela pessoa que abre a boca para te amaldiçoar. Quem manda é o Deus que te formou e te fez nascer nessa terra. Primeira praga ele manda exatamente nas águas, onde Faraó pensava que tinha um controle. Ele vai mandar 10 pragas. Faraó está tão certo agora de que não tem mais controle, que a 10ª praga Deus mandou no primogênito. Os filhos primogênitos do Egito morreram. Faraó não tinha controle nem da casa dele, que dirá da casa dos outros. E agora? E agora que ele vai ter que libertar o povo. Depois de 10 pragas, depois de Deus operar com o braço forte dele, Faraó teve que abrir os portões do Egito. Só que antes de Deus tirar esse povo de lá, Deus disse assim: vocês não sairão de mãos vazias. Eu vou pegar o ouro dos egípcios e vou entregar na mão de vocês. O que é isso? É como se Deus estivesse pagando ao povo hebreu o tempo de casa que eles trabalharam sem receber dentro do Egito. Olha aqui para mim, irmão. Deus não vai deixar que ninguém fique com nada que é teu. Deus fará justiça na sua vida. Entrega na mão dele, porque Deus vai fazer justiça na sua vida. Você não precisa gritar, não precisa bater de frente. Você só precisa confiar em Deus. Deus tira o ouro dos egípcios, entrega para eles e eles saem. Aí você conhece a história. Saiu, acabou. Mas não acabou. Não acabou porque Deus vai conduzindo eles até onde? Até o beco sem saída. Pirraiote. Deus conduz esse povo, os hebreus que ele libertou, até o beco sem saída. Para quê? Para matar os hebreus? Não, para matar os egípcios. É que tem hora que Deus coloca a gente em algumas situações que a gente acha que é para o nosso mal. Mas na verdade é para o nosso bem. É só a gente aguardar mais um pouquinho para ver o que Deus vai fazer. Porque quando os hebreus chegam de frente do mar, eles olham para Moisés e dizem assim: foi para isso que tirou a gente de lá? Para fazer a gente morrer aqui? Lá tinha sepultura, aqui nem sepultura tem. Aí Moisés foi falar com o Senhor. E o Senhor respondeu o quê? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que
marche. E você pega a sua vara, vai na frente do mar, estenda a sua mão e o mar se abrirá. O povo agora está ali, e quando eles olham para trás, tem problema. Por quê? Porque Faraó se arrependeu de ter deixado o portão aberto. E Faraó agora pensa assim, eles estão lá em Pirraiote, no beco sem saída. Vamos embora, vamos até lá e vamos matar todos eles lá. Olha o que o Faraó está dizendo: vamos matar eles lá. Só que quando Moisés levanta a mão aqui, Deus começa a soprar um forte vento oriental, que abre o mar de lá para cá. O mar se abriu e Israel passou. Israel passa por dentro do mar a pé enxuto. Os novos passaram, os velhos passaram, os fortes passaram, os cansados passaram. Por quê? Que quem tem aliança com Deus, mesmo cansado, Deus não deixa ficar para trás. Quem tem aliança com Deus, não importa o tempo, Deus não deixa ficar para trás. Depois que o último hebreu atravessou do outro lado, os egípcios já tinham entrado pelo mesmo corredor. Faraó e os soldados do Egito estão agora atravessando por dentro do mar para alcançar os hebreus. Aí Moisés agora chega do outro lado, está todo mundo feliz. Moisés está pensando assim, acabou. Aí Deus vem: Moisés, ou seja, filho, eis-me aqui, Senhor. Vai para frente do mar de novo. Levanta o teu cajado para o mar fechar. Terminei. E quem prestou atenção no começo da mensagem já entendeu o final. Deixa eu ver quem prestou atenção. Está fingindo. Está fingindo. Por quê? Porque no começo a história começa com Faraó querendo matar Moisés afogado. E como que a história termina? Moisés levanta o mar e quem morre afogado é Faraó. Você entendeu ou não entendeu? Preciso desenhar para você entender. A história começa com Faraó estabelecendo uma lei para matar Moisés afogado. Mas a história termina com esse Moisés com a mão levantada, Deus fechando o mar e matando o Faraó afogado. Deixa eu te dizer uma coisa, fica tranquilo, que quem está no controle de tudo é o Deus que você serve, é o Deus que você ama, é o Deus que te chama de filho, é o Deus que tem propósito para a tua vida. Faraó que se levantou contra você vai cair. Lembra de Amã e Mardoqueu? Amã prepara a forca para Mardoqueu, mas quem morre na forca é ele. Eu vou falar. Quem está se levantando contra você é melhor que se converta hoje. Por quê? Que não vai cair no laço que preparou para você. Quem abriu a boca para te amaldiçoar é melhor se converter hoje. Por quê? Porque você não vai ser amaldiçoado, porque Deus já abençoou. Agora quem te amaldiçoou, como assim? Olha o que Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você está entendendo ou não? Quer matar Moisés afogado, né? Deixa eu mostrar o que eu faço com você. Sou eu que mato você afogado, Faraó. O que se levantou contra você vai cair diante de você, porque o teu Deus é que está te mantendo de pé. Essa enfermidade cai, você fica vivo. Essa depressão cai, você fica vivo. Aquilo que queria fazer você afundar vai ser afundado pelo Deus que você serve. Você está entendendo ou não? Essa doença que queria fazer você afundar, Deus faz ela afundar hoje. Esse demônio que queria fazer a tua família afundar, Deus faz ele afundar hoje. Tudo aquilo que se levantou contra você, se levantou contra o Deus que você serve, irmão. Se levantar contra mim é uma coisa, se levantar contra o Deus que eu sirvo é outra. Não há ninguém que se levante contra ele e permaneça de pé. Fique em pé para glorificar a ele direito. Por que Deus fez tudo isso? Só para mostrar quem é que manda. Que Faraó está todo bobo. Vão matar os meninos na água. Quem morreu na água foi ele. Vão matar os meninos no Nilo, por causa da divindade do Nilo. Um demônio.
Aí a primeira praga que Deus manda foi exatamente para envergonhar o demônio que Faraó pensava que tinha um controle sobre o Nilo. Tudo aquilo no qual Faraó se apoiava, Deus foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando. Por quê? Para mostrar quem é que manda. Quem é que manda na tua casa? Quem é que manda na tua casa? Então por que quando alguém fala alguma coisa contra você, estraga o seu dia? Você diz que é Deus que manda na sua vida, mas você tem um controle das suas emoções na mão de qualquer um. Você diz que é Deus que manda na tua vida. Aí qualquer alfinetadazinha que alguém te dá na rede social já estraga o seu dia. Deus manda na tua vida, você entrega o controle das suas emoções na mão de qualquer um. Quem manda é Deus. Quem te levanta é Deus, quem te renova é Deus, quem abate teus inimigos é Deus. Então, por favor, deixa o inimigo nervoso hoje. Como assim? Mostra para ele que ele não tem poder sobre você. Mostra para aquelas fofoqueiras que elas não conseguem estragar seu dia. Mostra para aquele povo difícil de se lidar que você tem um Deus que te sustenta.